Olá pessoal, Gabriel aqui de novo. Como vão vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, vamos lá então para a nossa próxima aula, a sequência aí do tópico 8, que é sobre engenharia de software e boas práticas, e vamos falar aqui então dos 7 princípios da engenharia de software. Gente, isso aqui, se quiser anotar, colocar na parede, quiser escrever com tinta permanente na mão, tatuar aqui no braço, é ótimo. Não sei que essa ideia é tatuar não, mas ó, o ponto é, esses princípios, se você tiver ele bem na cabeça, é o que diferencia os meninos dos adultos. É o que diferencia o profissional mediano do ótimo profissional de software, tá? Cara, assim, é bem importante e permeia tudo. Tudo que você faz aí no mundo software e até mais, viu? Tem preceitos aí que me ajudaram em outras partes da vida também, tá? Então vamos lá. Quais são esses 7 princípios da engenharia de software? Primeiro, a razão de existir, tá? No caso aqui, a razão do software existir, né? Qual é a razão que todo software existe? Gerar valor aos seus usuários. Guardem isso, guardem essa coisa, gerar valor, tá? Quando a gente cria um software, quando a gente planeja, a gente pensa um software, ele tem que gerar valor, senão ele não tem razão de existir. Né? Por exemplo, vamos pensar em um dos softwares mais famosos, o Microsoft Word, né? O Word ali que a gente edita o nosso texto. Por que ele existe? Porque ele agrega valor. Ele é uma maneira fácil da gente criar documentos. Antigamente, se a gente queria escrever documentos, tinha que ser com vários tipos de tags ali, né? Numa linguagem muito difícil para o público comum. E às vezes não saía no papel como a gente queria que saísse. Então o Word, qual é o valor que ele agrega para a gente? Ele facilita na hora da gente criar textos, edições e documentos. Ele mostra uma visualização precisa de como vai sair pós-impresso. E ele tem uma possibilidade de customização enorme ali do texto. Então é isso que ele gera valor, né? E ele é um software acessível a todo nível de informática, né? Uma pessoa básica em informática consegue criar um texto, até desenhos, colocar imagens ali no Word, tá? Então é assim que ele gera valor, tá? Então todo software ele tem que gerar valor aos seus usuários, tá? E todas as decisões que a gente tomar nesse processo de desenvolver do software, né, todas as necessidades que a gente coloca ali no nosso planejamento tem que levar isso em conta, tá? Então, olha, ó, todas as decisões deveriam ser tomadas tendo esse princípio em mente. Porque ele fala deveriam, porque nem sempre é assim, tá? Isso aqui, esses princípios são o ideal. Eles são ponto regulador, sabe? Tipo o horizonte, tá ali. Você tem que andar em direção a ele. Não necessariamente você vai alcançar. Na verdade, às vezes nunca vai alcançar o ideal, o perfeito. Mas ele tem que estar ali. Ele tem que ser o ponto regulador das nossas ações, tá bom? Então, ó, todas as ações que a gente tomar, né? Todas as decisões que a gente colocar no projeto tem que ter isso em mente. A razão de existir do software, que é gerar valor aos seus usuários. Vou repetir bastante isso, tá bom? Porque é muito importante, beleza? Então, olha lá, antes de indicar alguma parte da funcionalidade de um sistema, antes de determinar as plataformas de hardware, os processos de desenvolvimento, pergunte a si mesmo: isso realmente agrega valor real ao sistema? Se a resposta for não, não faça. Simples assim. Só faça aquilo que vai agregar valor ao sistema, ao usuário. Não faz sentido fazer algo que não agrega valor nenhum. Não faz sentido, é, por exemplo, vou fazer um monte de peripécias aqui. Às vezes acontece até assim, ó, aquele cara muito técnico, muito bom mesmo, assim, estudou pra caramba, por exemplo, sobre arquitetura de software, e aí ele vai fazer ali aquela arquitetura mirabolante de livro de, sabe, livro de faculdade, de livro de mestrado ali, o negócio ali super ultra desenvolvido para fazer uma calculadora, ou um app de notas simples. Aquilo agrega valor ao usuário? Agrega valor ao software? Não. Ele está matando uma formiga com uma bazuca, como dizem aí. Então, se a gente sempre se perguntar, isso agrega valor real ao sistema, a gente não cai nesse tipo de perigo, né? Porque às vezes a gente vai se especializando o que é importante, a gente vai ficando bom o que é importante, mas daí a gente vai querer ficar matando formiga com bazuca. Não, sabe? A gente tem que. Desculpe as formigas aí, né? Mas a gente. Esse exemplo. Mas é só um exemplo, tá, gente? Nenhuma formiga foi machucada aqui na execução desse vídeo.
A gente não precisa de uma bazuca para matar uma formiga. A gente precisa, talvez, aquele matador de inseto lá, né? Aquele negócio de borracha, né? Então a gente tem que fazer, né, a arquitetura ideal para resolver o problema, né? Não mais, não menos, né? Manter simples, né, no limite do possível, tá? Então todos os demais princípios vão se apoiar nesse. Inclusive, esse manter simples vai estar aí de uma forma bem legal que levem para a vida, tá bom? Mas isso aqui leva para a vida, certo? Isso agrega valor real, por exemplo, à minha vida? Se sim, faça, se não, não faça, né? É bacana, é um princípio que, como eu disse, serve para tudo, quase tudo. Vamos lá. Princípio 2. KISS. Keep it simple, stupid. Mantenha isso simples, idiota. Traduzindo literalmente, tá? Cara, isso aqui é um princípio para muita coisa, né? Existe uma frase que é atribuída a Da Vinci, eu não sei se de fato é Da Vinci, mas que diz que simplicidade é o último nível de sofisticação. Ou seja, a gente tem que fazer as coisas mais simples que elas podem ser. Isso pode ser uma linha de código, né? Por exemplo, um bloco de código, né? Uma lógica, né? Para que eu vou fazer 3 ifs se eu consigo resolver com um while? Né? Para que eu vou fazer 5 ifs? Você pode colocar um switch case, sabe? Por exemplo, programação. Então, sempre mantenha o mais simples necessário. Isso dá legibilidade, faz ser mais claro de entender, faz ser mais fácil de ler. E num projeto grande faz ser mais fácil de ser compreendido, faz mais fácil de dar manutenção. De tudo que a gente falou aqui, manter simples é importante, que agrega tudo isso, né? Então a nota que eu coloquei ali do livro do Pressman mesmo, ó. Esse princípio contribui para um sistema mais fácil de compreender e manter. Isso não significa que as características, até mesmo as internas, devem ser descartadas em nome da simplicidade. Ou seja, as coisas têm que ser feitas na complexidade que elas mandam ser feitas, não mais complexas que elas deveriam, né? Como eu dei o exemplo da matar a formiga ali com a bazuca. Você tem que fazer, você tem que eles falam de over-engineering, né? Passar ali do ponto de engenharia, né? Você não deve fazer uma alta engenharia para coisas que requerem baixa engenharia. Você vai usar baixa engenharia para baixa engenharia, média engenharia para média engenharia e alta engenharia para alta engenharia, né? A coisa vai ser complexa na medida que ela precisa de fato ser complexa, né? Então, ó, de fato, frequentemente os projetos mais elegantes são os mais simples, né? Aquilo que eu falei da simplicidade é o último nível de sofisticação. O que não significa rápido e mal feito. Na realidade, simplificar existe muita análise e trabalho durante as interações. Isso é legal. Que inclusive, muitas vezes, softwares que começam muito complexos vão se simplificando com o tempo. Assim, quando encontram bons programadores que vão analisando e refatorando aquilo, né? Que às vezes com um prazo curto, às vezes tendem a complexizar demais as coisas. E com o tempo ele vai simplificando. Então assim, os softwares mais elegantes que funcionam de forma mais fluida, que têm as melhores soluções, geralmente são os mais simples. Ou seja, não tem algo mais complexo que o problema que estão lidando, beleza? E simplificar exige muita análise e trabalho durante as interações, sendo que o resultado será um software de fácil manutenção e menos propenso a erros. Diz tudo, né, gente? Então vamos lá. KISS. Keep it simple, stupid. Sempre lembro isso. Kiss, 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 keep it simple, stupid. Né? Tem aquela música Kiss, Kiss, Kiss lá, muito antiga. Nossa. Mas enfim. Aí tem o Kiss, a banda também. Guardem esse princípio do jeito que vocês preferirem. Mas guardem esse princípio. Beleza? 3. Mantenha a visão. Lembra que eu falei sobre a importância lá em cima de se manter no projeto, manter no planejamento? E que o planejamento tem que ser claro e tem que ter uma direção clara e objetiva de onde se quer chegar e como se quer solucionar o problema. Esse é um dos princípios também, tá? Uma visão clara é essencial para o sucesso. Sem ela, um projeto se torna ambíguo, né? Aquilo que eu falei. Sem uma visão clara, ele vai começar a desviar e de repente não tem software. Para que serve esse software? Ele faz tudo e nada, né? Se tudo é prioridade, nada é prioridade, como dizem, né? Sem uma integridade conceitual, ou seja, sem um ponto regulador, né, uma coisa lá no horizonte para a gente seguir, né, o caminho ali, o pavimento para chegar até o fim, né, corre-se o risco de transformar o projeto numa colcha de retalhos de projetos incompatíveis, que eu já disse, unidos por parafusos inadequados. Então, comprometer a visão arquitetônica de sistema, né, e se comprometer a segui-la, né, de um software, debilita e até poderia destruir sistemas bem projetados. Né? Então, assim, se você não seguir essa visão,
você pode destruir um sistema que às vezes tinha um futuro brilhante. Às vezes, se você seguisse aquilo bonitinho, ele chegaria na solução ótima e seria o melhor software do mercado para aquele problema. Mas se a gente não se comprometer à visão, né, a gente pode destruir até um sistema bem projetado, né? Isso é grave. Né? Então, ter um arquiteto responsável e capaz de manter a visão clara e de reforçar e adequar, né, ajudar os outros a entender essa visão clara. Né? Tem um cara ali que, ó, a visão é essa, e tá sempre falando, ó, gente, é isso, é isso, é isso, é isso, e guiando todo mundo para chegar ali, é muito importante para assegurar que esse projeto seja bem sucedido. Tá? É muito importante essa visão clara e todo mundo tá com a mesma visão. Né? Porque se um ali não tá, tudo que ele vai codar tá indo pro lado oposto, né? E aí acaba, ou demanda mais tempo, porque os outros vão ter que ficar corrigindo o que esse cara faz, né? Mas o ideal é que todo mundo esteja olhando para o mesmo lado e trabalhe junto com o mesmo objetivo, né? Olhando lá o horizonte, beleza? 4. O que um produz, os outros consomem. Gente, isso aqui é profundo e é importante. Isso aqui a gente pode falar desde em relação entre companheiros de trabalho, né? O que por exemplo, eu criei um módulo lá, um utilitário que vai ajudar a verificar se o aplicativo tem conexão à internet. Eu usei no módulo lá, mas eu criei esse módulo separado de modo que qualquer outro módulo que precisar, o desenvolvedor vai chegar lá, vai fazer e vai puxar esse módulo que eu criei, né? E também tem a ver com nós desenvolvedores produzimos alguma coisa que os usuários vão consumir. Então essa ideia também da clareza do software que a gente desenvolve até para o cliente final. Mas vamos ver aqui um trecho do Pressman. Né? Sempre especifique, projete e implemente ciente de que alguém terá de entender o que você está fazendo. Aquilo que eu falei também de clareza do código, de simplicidade, de não fazer over-engineering. Né? O público para qualquer produto de desenvolvimento de software é potencialmente grande. Especifique tendo em vista os usuários. Projete, olha, falei com sotaque francês. Projete tendo em mente os implementadores e codifique considerando que aqueles que terão que manter e estender o sistema. Né? Sempre codifique pensando no futuro. Não escreva código só para a máquina. Né? Escreva para os seus colegas do futuro que vão dar manutenção naquele software. É importante isso. Né? Alguém terá que depurar o código que você escreveu. E isso faz um usuário do seu código, facilitando o trabalho de todas essas pessoas e agrega maior valor ao sistema. Né? Vê que no fim, agregar valor está aqui também. Né? 5. Esteja aberto para o futuro. Né? A gente falou de manter a visão, né? De olhar ali no horizonte. A gente falou de o que um produz, todos consomem. Né? Então, nos ambientes de desenvolvimento de hoje, né? As especificações estão sempre mudando, né? Aquilo que eu falei, a tecnologia evolui, né? O que era bom para desenvolver mobile multiplataforma 5 anos atrás já não é mais bom hoje, né? O Ionic, por exemplo, 5 anos atrás era muito bom, mas hoje o Flutter é melhor. Então você sempre tem que ter em vista que isso está mudando. E você tem que estar sempre aberto para o futuro, né? Mudar quando tem que mudar e criar coisas que perpetuem, né? Então, vamos lá. Nos ambientes computacionais de hoje, em que especificações mudam de um instante para outro e as plataformas de hardware se tornam rapidamente obsoletas, a vida de um software em geral é medida em meses. Mas a gente precisa que os produtos durem mais que isso. Né? Jamais faça projetos limitados. Né? Sempre pergunta, e se? E se prepare para todas as possíveis respostas. Criando sistemas que resolvam o problema geral, de fato, né? Não apenas aquele específico. Isso muito provavelmente conduziria à reutilização de sistema inteiro. Então aquela coisa que a gente falou de soluções, né? Visualizar a solução para o problema de fato, né? E assim, entender que o software é durável, mas não se limita, que o software tem uma duração, mas não entender ele como limitado. É você fazer o software pensando no futuro. Né? Você escreveu o software, por exemplo, olha, eu sei que tal framework não vai ser mais grande coisa daqui 5 anos, mas eu vou escrever um software que depois disso, né, metade dele eu posso reaproveitar no novo software. E aí eu só troco as camadas de cima. Né? Ou eu posso reaproveitar basicamente tudo que está aqui, colocar lá e só atualizar o design. Né? Então é importante a gente estar sempre aberto ao futuro, sempre pensar que a gente está escrevendo um negócio que vai ficar, que vai ser o nosso legado, que vai ficar para a posterioridade. Né? E percebam como todos os temas, todos os princípios que a gente falou hoje se entrelaçam aqui também. Né? Vamos lá. 6.
Planeje com antecedência visando a reutilização. Olha só aqui como a gente está encaixando todas as peças aqui. E como tudo meio que converge, né, no primeiro ponto, né, que converge com o segundo, com o terceiro, né, todos estão muito interligados. Né? Então, planejar com antecedência para o reuso, ou seja, já pensar que o framework, a tecnologia que eu estou usando vai ter uma duração, né, e que provavelmente a gente vai ter que desenvolver de novo com outras tecnologias, e que seria bom fazer coisas tão bem feitas que a gente possa reutilizar depois, né? Tem a ver com... isso tem que estar no planejamento, né? Então a gente tem que planejar tudo isso e a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que fazer bom software de qualidade, de preferência que possa trocar a tecnologia e a gente consiga reutilizar grande parte dele, pelo menos. Beleza? Então lá. Planejar com antecedência para o reuso reduz o custo e aumenta o valor tanto dos componentes reutilizáveis quanto dos sistemas aos quais eles serão incorporados. Aqui a questão do aumenta o valor, agrega valor de novo. Fique na cabeça, hein? Agregando valor. Vamos lá. E 7, o último princípio e mais subestimado, pense. Pense. Pensem. Tá? Aquilo que eu falei, a atividade do programador é primeiro fora do código. Primeiro é pensar o problema, né? Pensar a solução, né? E depois ele estar no código, né? Então, ó, aqui ele tá, cara, aqui ele escreve de maneira linda, então eu vou me explicar menos, vou só ler essa parte para vocês explicando quando pertinente, porque tá show de bola, ó. Este último princípio é provavelmente aquele que é mais menosprezado. Pensar bem e de forma clara antes de agir quase sempre produz melhores resultados. Quando se analisa alguma coisa, provavelmente essa sairá correta. Então, olha, gente, quando a gente pensa bem sobre um problema e consegue analisá-lo a fundo, provavelmente a solução vai ser a melhor. Né? Se a gente não analisa direito ou não tem tempo para fazer uma boa análise, provavelmente a gente vai ter um problema ou outro no caminho. Né? Ganha-se também conhecimento de como fazer correto novamente. Né? Quando você já teve familiaridade com um problema e encontra um problema semelhante depois, por você já ter gastado ali muito neurônio pensando naquele outro, você já tem ali como fazer correto. Né? E quais adaptações vão ser necessárias para que funcione novamente tão bem quanto funcionou da primeira. Né? Se você realmente analisar algo e mesmo assim o fizer de forma errada, isso se tornará uma valiosa experiência. Com certeza. Feel you. Um efeito colateral da análise é aprender a reconhecer quando não se sabe algo e até que ponto poderá buscar o conhecimento. Parte boa é, se você analisa, não chega em lugar nenhum, fala, nossa, eu não entendi esse problema, é a resposta que você tem que buscar o conhecimento para entender aquele problema ou buscar pessoas que têm esse conhecimento para ajudar você a buscar e analisar o problema da forma mais precisa. Tá? E tudo isso tem a ver com pense, né? Trabalhe sua capacidade racional, sua capacidade analítica. Né? Pense no problema, pense na solução, pense nos ECs. Né? Pense em todas as possibilidades possíveis de uma solução. Né? E se tiver aquele pinguinho assim de vai dar merda, sabe a Lady Murphy, né? Se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Então assim, pense, tenta achar essas coisas que podem dar errado. Pô, pode dar errado, vamos fazer não dá. Vamos fazer que necessariamente dê certo. Tá? Então, cara, esse princípio é muito importante. Não subestimem. Pensem. Bom, e dito tudo isso, né? Eu falei que era engenharia e boas práticas, né? Eu falei muito de boas práticas aqui. Tudo que eu falei, basicamente, são boas práticas. Mas a gente tende a falar no mundo da tecnologia sobre aplicação de boas práticas, que são a aplicação desses princípios que eu disse, né? Mas aqui eu vou especificar um pouco mais, né? O que exatamente ali são boas práticas, tá? Bom, comecei aqui com esse pequeno texto, essa imagem desses 3 livros. Né? Esses 3 livros aqui é de um cara que a gente chama de Uncle Bob, né? O tio Bob, né? Que é o Robert C. Martin. É um cara muito simpático aí, né? Um desenvolvedor muito importante, né? E que ele escreveu esse primeiro livro dele, que é o do meio, o Código Limpo. Tá? Que é essa ideia de que não se faz código para máquina, a gente faz código para pessoas. Né? Nós programadores tendemos a nos perder, né, em fazer o código rodar, em fazer funcionar. Ah, fiz uma solução que funciona. Ah, funciona. Né? Então, às vezes a gente só se preocupa em fazer o código funcionar para a máquina. Mas código não é sobre isso. Lembra de tudo que a gente falou? Da engenharia de software, dos processos de desenvolvimento de software.
O software é escrito para outras pessoas. Outras pessoas vão precisar mexer no seu código. Outras pessoas vão precisar fazer manutenção. Ou você mesmo vai precisar fazer manutenção naquele código anos depois. Já vai precisar refatorar, já vai precisar reutilizar. Então o software ele tem que ficar compreensível para outras pessoas lerem. Alguém tem que chegar, olhar seu código e entender. Não pode ser uma bagunça que ninguém vai entender nada que você está falando. Ninguém vai entender nada que está escrito ali. Fala, nossa, que solução esse cara arrumou? Que brisa é essa? Porque tem 1 milhão de ifs aqui, sabe? Não pode ser assim. A gente tem que escrever código para a pessoa. A gente tem que escrever um negócio que seja legível. Ou fazer comentários. Assim, tem 2 linhas, né? O Uncle Bob aqui, ele diz que um código tem que ser tão claro que não precise de comentários. Eu não preciso chamar você, me explica isso daqui. Eu olho o código, ele é evidente por si. Né? É claro que isso é aquilo que eu falei, é o horizonte, é o ideal, é o ponto regulador, tá lá, a gente não necessariamente alcança, mas é o ideal, tá? Mas a gente pode colocar no código, sim, comentários. Vocês vão aprender que, por exemplo, 2 barras, 2 asteriscos, é uma forma que a gente consegue fazer uma linha que não vai ser identificada pelo compilador e que alguma outra pessoa chega e fala, esse bloco de código é para depurar não sei o que, né? É para verificar se o usuário, a senha do usuário bate com a senha, bate com o login. Né? Eu posso colocar um comentário explicando o que aquilo faz. Isso é legal também, é uma boa prática. Né? É uma forma de você passar para a posteridade o que cada parte do seu código está fazendo, o que você quis fazer com aquele bloco de código. Né? E se eventualmente tiver um problema, você consegue mapear facilmente onde que está aquele problema. Né? Por isso que a clareza do código é muito importante. Tá? Mas enfim, eu recomendo que vocês leiam, se possível, esses livros. Né? Achou ali para vender, para comprar ali, comprem, né? O Código Limpo, especialmente, é o primeiro dele que meio que trata desse assunto de como escrever códigos claros, como escrever códigos legíveis e evidentes por si, né? E como são essas boas práticas de um bom desenvolvedor, né? A arquitetura limpa é a mesma ideia do código limpo, mas pensando em projetos, né? Como eu posso arquiteturar meu projeto de forma que ele seja claro, fácil de manutenção e fácil de reuso, né? E o codificador limpo são as posturas do desenvolvedor que segue essas boas condutas de arquitetura e código limpo, tá? Que é a ideia de documentar todo o software projeto que você participa, que você faz e tudo que você fez, compartilhar conhecimento sobre o projeto e as tecnologias que foram usadas, né? Então, boas práticas é toda ação no ambiente de desenvolvimento que corrobora para garantir aqueles 7 princípios que falamos, né? Que visam a durabilidade, a manutenção, a clareza e compreensão do código e a postura de documentar e compartilhar conhecimento sobre o projeto e tecnologias. Ok, gente? Bom, isso aqui, cara, é de ouro. Tudo que a gente falou nessas últimas aulas são conhecimentos de ouro. Que vão assim... Se vocês guardarem isso no coração e continuarem buscando conhecimento sobre isso, assim, o céu é o limite, sabe? Vão te tornar, além de melhores pessoas, além de pessoas mais conscientes do impacto que vocês têm, né? Desde de uma linha de código que vocês escrevem, até nas suas ações do dia a dia, né? Só te cresce como pessoa e como profissional. Beleza? Maravilha? Bom, é isso que eu quis compartilhar com vocês aqui nesse último tópico, tá? Voltei aqui para trazer isso porque é muito importante e é bacana também, assim, vocês terem contato com essas informações, né? Eu acho muito raro cursos que passam essas informações para os seus iniciantes, tá? Então, por isso que eu achei importante, por isso que eu voltei aqui depois de ter dado uma despedida. Mas agora sim, um grande abraço para vocês, a gente se vê, tá bom? Qualquer feedback, qualquer coisa, podem me encontrar lá no LinkedIn, Gabriel Custódio. Estou à disposição, podem mandar mensagem, não hesitem. Se tiver muita mensagem, às vezes eu vou demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder. Maravilha? Então, um grande abraço, espero que fiquem bem. Se hidratem direitinho, mesmo que eu não esteja aqui para lembrar vocês. E é isso aí. Tudo de bom para vocês e sucesso! Até mais!